Então, pessoal, nós já vimos o conceito de espécie, certo? Tá? No vídeo anterior. A espécie, então, quando eu tenho espécies com parentesco biológico alto, eu reúno elas em um grupo maior, que é o gênero, que a gente também viu na aula passada. Agora, quando eu tenho gêneros com parentesco biológico, ou seja, eles têm características anatômicas, fisiológicas, genéticas e evolutivas em comuns, eu reúno vários gêneros, tá? E faço uma família, um grupo maior. Eu estou usando aqui como exemplo a família Felidae, a família dos felinos, onde entram vários gêneros, lynx, felis, pantera, acinonyx e outros, tá? Então nós temos aqui, ó, esses caras, né, os nossos queridos amigos felinos. Então nós temos felis, o gato, pantera, leão, acinonyx, a chita e lynx, os linces, né? Não precisa ser um biólogo para notar o parentesco entre eles, ele é óbvio, né? Agora, eu posso ter famílias que são aparentadas entre si, e quando eu reúno essas famílias aparentadas entre si, eu formo um grupo maior, que é a ordem. Então aqui eu usei como exemplo a ordem Chiroptera, do grego chiro, mão, ptera, asa. Então vão ser os animais que possuem, né, a mão modificada no formato de asa, né? Nós temos então aqui um Megachiroptera, né? E aqui um Microchiroptera. Então podemos ter desde morcegos que podem ter o tamanho de uma raposa, aliás, esse daqui é conhecido como raposo de asa, e até uns que cabem na palma da mão, certo? Agora, quando eu reúno ordens, né? Algumas ordens que têm parentesco entre si, parentesco evolutivo, eu crio um grupo maior, a classe. Então aqui eu usei como exemplo a classe dos insetos, a classe insecta. Então aqui nós temos, por exemplo, ó, a ordem Coleoptera, né? A ordem Lepidoptera, tá? Ordem Hymenoptera, tá? Ordem Orthoptera. Então ordens juntas formando um grupo, a classe dos insetos, né? Então artrópodes que possuam 3 pares de pata, são os insetos. Agora eu posso pegar classes aparentadas entre si, com parentesco biológico, reunir elas e fazer então um filo, né? Então nós temos aqui o filo dos artrópodes, né? Então agora nós vamos ter classes, então a classe dos aracnídeos, a classe dos crustáceos, a classe dos diplópodes, classe dos quilópodes e a classe dos insetos. Então 5 classes diferentes formando um filo, o filo dos artrópodes, né? E por fim, e não menos importante, quando eu tenho filos com parentesco evolutivo, eu reúno todos eles e faço um reino, como o reino dos animais. Então eu tenho vários filos aqui, né? Filo dos artrópodes, filo dos equinodermos. Aqui nós temos o filo dos cordados, né? Subfilo vertebrata, então aves. Tá? Aqui filo dos cnidários. Então eu vou ter vários filos reunidos formando um reino, que é o reino dos animais, tá certo? Atualmente, tá, se cogita acrescentar mais um grupo, aliás, já começa a ter bastante uso, que é o domínio, né? Então nós teríamos a vida reunida, organizada em 3 domínios diferentes, que seria o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucariota. O domínio bactéria então ficaria com os seres vivos unicelulares e procariontes, que são as bactérias e cianobactérias, esses com algumas características biológicas na composição química da sua membrana. Tá? E nós teríamos o domínio arqueia, que seriam os seres vivos unicelulares procariontes e que em geral são extremófilos. Em geral vivem em lugares que se considerava impossível a vida, mas são encontrados esses micro-organismos. Também existem diferenças na membrana desses daqui com relação a esses, tá certo? Então seriam as arqueias, que eram antigamente conhecidas como arqueobactérias. E por fim, nós temos o domínio eucariota, que seria todos os seres vivos que têm núcleo nas suas células, todos os seres vivos que são eucariontes. Então nós teríamos esses 3 domínios, tá? Então, o que vocês têm que entender? Que conforme eu aumento o grupo, conforme o grupo reúne um maior número de indivíduos, eu reduzo o parentesco.
Quanto mais seres vivos no grupo, menor o parentesco entre eles. Quanto menor o grupo, maior o parentesco. Então, por exemplo, o grupo que tem o maior grau de parentesco é a espécie, mas contém a menor quantidade de seres vivos. O grupo que tem o menor parentesco é o domínio, ou, em alguns casos, conhecido como reino, tá certo? Só que reúne uma grande quantidade de seres vivos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar.